Corinthians? Ele respondeu, não, um pouco mais. Boa noite, Vitor Birner. Vamos para cima, Vitor Birner. Vamos para cima, Paulo Andrade. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu fiquei espantado, porque eu conheço o André há muito tempo, e o André tende sempre a, digamos, ter uma visão mais racional, mais fria, e não tão otimista das circunstâncias. Mas eu achei o comentário dele extremamente feliz diante daquilo que ele viu ou do que ele não viu no jogo. Quando ele diz que o resultado não desagrada os corintianos, não desagrada os são paulinos e vida que segue. Eu acho que o resultado desagrada os corintianos, desagrada os são paulinos e vida que segue, graças a Deus. Porque o Corinthians pegou o time que em 7 partidas não conseguiu vencer, jogava em seu estádio e fez uma partida, concordo com o André, nota 5,5. Consistente na marcação e paupérrima na criação. Tanto é que as melhores chances do Corinthians acontecem em cruzamentos e parte deles em lance de bola parada, né, em faltas, até algumas tolas cometidas pelo São Paulo. E o São Paulo, que tem a volta de Luan e Miranda, essenciais para o sistema de marcação mais consistente, consegue marcar melhor, mas do ponto de vista criativo é praticamente nulo. E o São Paulo tinha jogadores ali que poderiam fazer mais. Acho que o auxiliar técnico do São Paulo, Branda, foi precavido, com razão, diante das circunstâncias. Eu não vou discordar dele. Foi precavido nas alterações por conta da chance de gerar algumas lesões e também para não deixar o meio de campo do São Paulo vulnerável. Isso eu quero falar um pouquinho mais para frente aqui no Linha de Passe. E acho que essa massa de ar polar que fez a temperatura cair drasticamente no sul da região norte, na região centro-oeste, sul e sudeste do país, explica exatamente a temperatura do jogo quando a gente fala de emoção para os torcedores. Então, para mim, deve estar todo mundo insatisfeito. Oi, Jean Oddi, boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros. Foi difícil mesmo, né? Em geral, esses clássicos, mesmo que eles não tenham tantas chances de gols, são clássicos que mexem com o torcedor, né? Que a tensão permeia o jogo todo, o medo de uma bola perdida, o medo de uma bola que passa ali pela área. E acho que hoje nem isso a gente teve, né? Em momento algum a gente conseguiu vislumbrar um gol de um lado ou de outro. Teve, a bola na trave ali no primeiro tempo do Corinthians, a partir da cobrança de uma falta, mas muito pouco mesmo. Tentando já destrinchar um pouco o que os companheiros falaram, ou pelo menos olhar um pouco mais para um lado e para outro, me parece que, de fato, enfim, acho que eles falaram bem, né? Os sistemas defensivos funcionaram muito bem. Me parece também que essa era a intenção dos dois treinadores, que havia um temor maior em perder o jogo do que um desejo de vencer a qualquer custo. E acho que as próprias alterações mostraram isso durante o jogo, né? Você não teve em nenhum momento uma alteração que você diz, opa, agora, né? Agora é hora de partir para cima, agora é hora de tentar os 3 pontos, é hora de tentar vencer. Em nenhum momento um dos treinadores deixou clara essa mensagem, essa intenção durante a partida. Mas me parece, pelo contexto todo, que embora o André tenha dito que o resultado não desagrada nenhum nem outro, eu acho que existem mais motivos para desagradar o torcedor do São Paulo do que o torcedor do Corinthians. E aí eu tô me pegando na questão do tabu, que a gente sabe que é importante, então foi mais uma oportunidade que o São Paulo tinha de quebrar esse tabu e não conseguiu quebrar o tabu. E tô me pegando muito numa coisa que o Birner falou, que é a capacidade do São Paulo bem superior do ponto de vista técnico. Olhando para os jogadores, você tinha muito mais condição de criar mais com os jogadores que hoje o São Paulo tinha sim em campo. Então hoje o São Paulo tinha o Benítez, hoje o São Paulo tinha o Daniel Alves, hoje o São Paulo tinha o Éder, tinha o Reinaldo jogando como ala. Então, olhando para esses caras, vou ficar só nesses, me parece que o São Paulo tinha muito mais condição de criar, de chegar ao gol adversário do que o Corinthians, que teve a sua escalação de sempre e que é uma escalação que invariavelmente vai criar pouco mesmo. Esse Corinthians não vai conseguir criar um caminhão de chances. Hoje não tinha o Gustavo inspirado ali pelo lado direito, e sem a inspiração do Gustavo, o Corinthians em geral não cria nada. Então, do ponto de vista do corintiano, eu acho que
o jogo nem surpreende pela pouca capacidade de criação. Porque esse é o padrão do Corinthians, a não ser que você tenha o Gustavo um pouco mais inspirado. Não foi o caso hoje. Do lado do São Paulo, acho que dava para exigir um pouco mais para que o time conseguisse finalmente quebrar esse jejum, quebrar esse tabu. Depois do professor, eu quero réplica, né? Tréplica, sim, quer ó, dizer. foi citado, né? Tréplica. Foi citado, fui citado. pelos dois que vieram a seguir. Estou sofrendo ataques aqui, espero que... Celso, ataque. Talvez comente. Lidrado hoje. Talvez do Birner, que falou que você está feliz e o André considera isso um ataque. É óbvio. Tudo bem, Celso? Boa noite, Paulo, companheiros. Fã do esporte, garanto a você que os nossos 90 minutos serão muito mais interessantes que os 90 minutos que Corinthians e São Paulo não nos proporcionaram de futebol nessa noite. E André, eu não vou atacá-lo, mas vou citá-lo, porque quando você fala que esse é daqueles jogos que a gente fala, dizer o quê? Eu respondo, até para aquele torcedor que não tenha visto o jogo. No primeiro tempo, uma cabeçada na trave do Gil em uma bola parada cruzada pelo Fagner. No segundo tempo, 2 defesas seguidas do Cássio, nos chutes do Rodrigo Nestor e do Vitor Bueno, que entraram depois. Nada mais. Não teve mais o que ver desse jogo. Acabei de receber uma mensagem de um daqueles torcedores que nem piscam. E no WhatsApp está escrito, até cochilei na poltrona. Um jogo só de defesa, ataque nulo, 0. A tal escolha do melhor em campo gira em torno de quem destruiu. Eu ficaria com o Léo justamente por ter feito bem o difícil trabalho de Concordo. barrar o mosquito a essa altura. E João Vitor do outro lado. E João Vitor tirou daqui, Vitor Bida. Pronto. Tirou daqui. Fechado com o professor Celso Zelti. São os dois do setor defensivo. Os técnicos decepcionaram. Fico mais decepcionado com o São Paulo, porque o São Paulo tem hoje um material humano melhor para mudar a cara de uma partida. O Silvinho ainda tem o crédito de estar começando a organizar um time de trás para frente, é o que ele pode fazer nesse momento. Enfim, um clássico... Olha, eu não vou dizer um clássico para esquecer, porque clássicos não se esquecem. Cada um tem a sua memória afetiva em relação ao momento que viveu. Mas não é um dos majestosos que a gente pode colocar aí na prateleira, talvez nem na 5ª prateleira de majestosos, de tanto que esse jogo já nos proporcionou em termos de emoções, né? Um jogo tão frio quanto a noite de hoje. André, você tem tanto tempo de réplica, porque você tem de somar as respostas, você tem mais ou menos uns 7 minutos de réplica. Então, vamos utilizá-lo, porque o tempo é importante. É o seguinte, por que eu disse que, na minha opinião, ninguém sai infeliz de campo hoje? Porque o que fizeram Corinthians e São Paulo para ganhar o jogo? Aí que tá, para mim. Esse é o ponto. Ah, você esperava uma explosão ofensiva do Corinthians do Silvinho? Não. Você esperava um São Paulo do Campeonato Estadual com mecanismos ofensivos bem claros, com uma maneira bem identificável de tentar superar o adversário? Não, porque esse time não apareceu desde que o Campeonato Brasileiro começou. E ele não vai aparecer na sua plenitude de uma hora para outra. Mas talvez eu esperasse aquele componente de desejo que faz parte das rivalidades, que transforma esses jogos, independentemente das escalações dos jogadores em campo. Então, nós na verdade não vimos nada disso, porque os times não fizeram nada disso e eu ouso dizer que eles não quiseram nada muito diferente disso. A minha impressão é que evitar uma derrota que teria consequências sérias para os dois lados, mais para o São Paulo, evidentemente, por causa da classificação, era o principal para os dois. E aí nós vemos zagueiros fazendo os trabalhos mais aplaudidos, se é que dá para usar esse termo hoje, e isso ajuda a resumir a partida, ajuda a entender o que essas equipes não fizeram para vencer. O São Paulo ele tem mais meios, né? Ele tem mais argumentos, pelo menos em teoria, porque a gente já os viu no trecho do campeonato estadual. Então o time que vai enfrentar o São Paulo tem que vigiar os jogadores mais criativos, no caso estavam em campo hoje Daniel Alves e Benítez, eles ficaram fora há muito tempo, estão voltando, evidentemente não estão no melhor das suas formas,
E o São Paulo tem atacantes que costumam ser competentes. No caso de hoje, um jogador com experiência internacional. Por isso que o João Vitor merece um elogio por ter conseguido conter o Éder, né? Ter conseguido colaborar para que o Éder não fosse um fator. O Corinthians não. O Corinthians tem uma saída. Além das bolas paradas, além da presença aérea do Jô, escanteio, falta, o Corinthians tem o escape do Gustavo pelo lado do campo. É isso que tem. Se você conseguir cortar esse circuito, o Corinthians vai se limitar a jogar bolas na área. Foi o que o São Paulo fez. Então eu acho que está todo mundo, olha, ok, não era o que nós queríamos,